Se liga que agora é o Segundo Império. É uma das fases mais importantes da história política brasileira. Se ligue que você vai ver como vai cair uma dessas questões que eu estou te dizendo agora. Um desses temas vai ser uma questão do Enem. Sabe por que eu sei disso? É porque sempre cai. Enriquecendo com você. Bora pro Segundo Império. O Segundo Império é o período de maior estabilidade política e econômica da história do Brasil. Eu não vou entrar no mérito necessariamente de por que isso aconteceu. De qualquer maneira, é durante o Segundo Império que nós temos, por exemplo, a construção da identidade nacional brasileira. Aquela ideia do sentimento de querer ser brasileiro, de estabelecer símbolos, cores, imagens que se identifiquem com um psicológico coletivo que faça com que o brasileiro queira ser brasileiro. É essa identidade nacional que começa a ser construída a partir do romantismo, uma estética burguesa que será utilizada pelo Estado brasileiro para educar a população a ser brasileira, pensar, agir, comer, se vestir, ter símbolos que caracterizem-se como um elemento nacional. O romantismo, principalmente na pintura e na literatura. São dois elementos da arte que serão utilizados para impactar psicologicamente os brasileiros numa educação nacional, numa educação de identidade. Aí, um dos elementos, uma das ferramentas mais importantes foi a Escola de Belas Artes, criada por Dom João VI, ainda no início do século XIX, durante o governo de Dom Pedro II, vai ser uma das ferramentas mais importantes e significativas para criar indivíduos que gerassem material educativo, porque a pintura é educativa, a literatura é educativa, a música é educativa. Educação, principalmente no sentido de formação, não necessariamente de respeito ou de comportamento educacional científico, mas educar, formar, educar, regular, como as pessoas pensam, como as pessoas sentem. A Escola de Belas Artes é um dos elementos mais importantes, ligado principalmente à arte italiana e à arte francesa. Durante a Guerra do Paraguai, nós também temos um elemento significativo, porque a Guerra do Paraguai contribui com a criação da identidade nacional. O Brasil se apresenta como a grande nação protetora das democracias e da liberdade, lutando contra repúblicas ditatoriais, militarizadas. A Guerra do Paraguai é um dos maiores e mais significativos conflitos de toda a história do continente americano, sendo na América do Sul o mais importante e significativo de todos eles. É na Guerra do Paraguai que nós temos a formação, por exemplo, do Exército Nacional Brasileiro. Não é do Exército que existia, é do Exército Nacional. Isso vai com a criação da Escola Superior de Guerras, passando pela ideia de infantaria, cavalaria, artilharia. A Guerra do Paraguai foi vencida pelo Brasil, mas gerou uma crise econômica gigantesca. O Estado brasileiro vai quebrar com os custos da Guerra do Paraguai. E cuidado com aqueles discursos sobre a guerra, que o Brasil foi um traidor, que o Brasil foi covarde, que o Brasil foi um genocida, que Dom Pedro II é o maior genocida da história brasileira porque matou a população paraguaia. Isso não é necessariamente dessa maneira. Nós temos hoje uma série de outros posicionamentos historiográficos que mostram que isso não acontece dessa maneira. Pense um pouco sobre esses discursos, porque a ideia da Guerra do Paraguai no século XIX é de um jeito. Quando a gente chega entre os anos 60 e 70, durante a ditadura, nós temos outro tipo de discurso. E dos anos 90 para cá, nós temos uma outra perspectiva sobre a Guerra do Paraguai. Mas o fato é que ela é um dos elementos de criação, de consolidação da identidade nacional brasileira, mas também foi uma das responsáveis pela própria crise do Império, quando estabelece o Exército como elemento prioritário de poder nesse momento, pelo menos do ponto de vista de uma justificativa ideológica, como também da quebra, da falência do Estado brasileiro nesse momento. Eu estou trazendo agora para o Enriquecendo Mais com você um elemento bem mais significativo. Esse elemento é mostrar de que maneira a literatura e a pintura, que são potencialmente documentos históricos que caem no Enem,
podem ser utilizados ou foram utilizados para estabelecer uma identidade nacional. Discursos artísticos com desdobramentos políticos e sociais. Por isso que a arte é tão importante. Por isso que a arte é tão significativa. Aquele que despreza a produção artística se torna ingênuo e incapaz de perceber o potencial que a arte tem na educação, na criação de realidade, no estabelecimento de identidades utilizadas pelo Estado, por grupos políticos e instituições. Então se liga aí. Olha aí um texto que eu estou trazendo de Iracema para vocês. Olha só, vamos ler comigo? A Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que o talhe da palmeira. O favo de Jati era doce como seu sorriso. Você percebe que José de Alencar compõe uma construção do corpo de Iracema? Iracema, aquela que é mãe de Moacir. Moacir, filho do sofrimento. Iracema, mãe do povo brasileiro, abandonada pelo seu amante que volta para Portugal. Iracema, a Índia, sexualizada, lábios de mel. Você já parou para perceber sobre isso? Lábios de mel. Olha o elemento do erotismo associado a uma série de afetos como o gosto, como o sabor. Olhe que Iracema é composta como a virgem. Ela não anda, ela flutua, ela é rápida. Olhe como ela aparece fantasmaticamente associada àquela ideia das ninfas gregas. Ninfas gregas? Sim, José de Alencar é um intelectual, baseado em um estudo clássico. Quantas obras de literatura, quantas obras de mitologia José de Alencar não compôs Iracema dentro da constituição do corpo e de uma perspectiva europeia que vai ser significada em erotismo, em associação linfática entre o corpo de Iracema e a própria natureza. Ou você não percebeu que ela constitui o corpo dela baseado nos elementos da natureza? Como ele associa uma natureza perfeita, idílica, harmoniosa, com o mito do bom selvagem do Rousseau, mostrando como o Brasil se harmoniza com a natureza, como o índio é um herói, como o índio ele está estabelecido, criado dentro de um elemento harmônico na nacionalidade brasileira, mostrando como é um povo bravo, como é um povo valente, como é um povo belo, dentro de uma estética corporal europeia. É assim que nasce uma série de discursos que associam Brasil à natureza, que associam o índio ao Estado Nacional, construídos a partir do corpo de uma mulher virgem, lábios de mel. Olha que ideia de contradição interessante sobre esse aspecto. A ideia de virgindade associada à cultura indígena? Não. Associada e construída a partir de discursos europeus do século XIX, que são constituídos na fala de José de Alencar, que acabam nos educando. Veja como a arte cria identidade, cria espaço, como essa subjetividade da literatura é composta em um discurso político do Estado brasileiro, criando uma identidade. Mas agora a gente vê a Batalha do Avaí, uma das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai. Pedro Américo nunca esteve aqui, mas Pedro Américo estuda, recebe cartas. Pedro Américo vai ser o grande pintor do Império. Seus estudos pagos por Dom Pedro II. Os seus estudos financiados pelo Estado brasileiro com o intuito de criar uma imagética que educa o Brasil a ser Brasil. A Batalha do Avaí evidencia como os brasileiros são civilizados, poderosos, importantes, como os paraguaios são selvagens. Observem na vista do quadro, que quando ele retrata os paraguaios, ele retrata como se fossem bárbaros, sem camisa, armados de facões, matando, acabando, trucidando brasileiros em situação de vulnerabilidade. Você percebe que a parte do quadro, a parte da pintura que a gente vê os paraguaios é a parte mais escura. Olhe como o exército brasileiro está fardado, ordenado. Olhe como no topo da colina, você tem os oficiais brasileiros que são iluminados pela vista do céu, da iluminação, do sol. E tudo isso mostra como o quadro
que é, na realidade, um discurso, ele é uma narrativa, mostra os paraguaios como inferiores, bárbaros, selvagens, e como o Brasil protege. A ideia aqui do quadro, da Batalha do Avaí, é mostrar como o Brasil luta contra uma ditadura militar, como o Brasil, mesmo sendo uma monarquia escravista, é democrático. Esse quadro é um quadro histórico, é um quadro nacional, é um quadro encomendado, solicitado pelo governo brasileiro a Pedro Américo para convencer as pessoas de alguma coisa. Percebe? É um documento histórico. Desdobramentos políticos, sociais, a partir da subjetividade de Pedro Américo, que usa cartas e outros documentos para pintar esse quadro. É assim que se compõe a política de um Estado. É assim que nasceu a identidade nacional do Brasil durante o Império. Enriquecendo com você e os documentos históricos no Enem.